Legal. Pessoal, só para avisar, a reunião vai ser gravada, então, se por acaso alguém tiver a fim de aparecer, fica à vontade de tirar a câmera. A gente está gravando mais porque a gente tem alguns clientes que, infelizmente, por causa da corrida do dia a dia aí, não poderão participar. E a gente depois vai estar enviando esse vídeo para eles terem acesso. Afinal de tudo, o dia de todo mundo é muito louco, né? Então, bora a gente começar falar um pouco sobre a Sense, falar sobre o povo da usina aí, falar um pouco sobre planejamento orçamentário. Amor, quer começar a falar um pouco da Sense, se apresentar? Estou ouvindo o Luiz aqui, tem que mutar ele. Amor, eu vou mutar. Começa você, meu bem, tá? Tá bom, tá bom. Ó, me apresentar, acho que todos, pelo menos isso, eu acho que grande maioria me conhece, até porque grande parte aqui é cliente. Temos alguns convidados, temos inclusive um convidado amigo, esse de azul, Nelson Brunelli aqui, é amigo pessoal nosso. Esse final de semana enchemos a cara junto. E para quem ainda não conhece a Marina, veio através do Instituto EAG, do Marcelo Germano, ou para quem veio através do Academy Mind, acabou não conhecendo a Marina. Marina, essa mulher espetacular, é minha esposa e também cofundadora da Sense. Ó, tá cabeludo o Rodrigo aqui, ó, Rodrigo Zanaro. Tá bonito o negócio. Vou chegar nesse nível, Rodrigo. E qual que é a pegada aqui? A gente, todo final de ano, a gente faz um bate-papo com os clientes e com pessoas que estão interessadas em saber sobre planejamento orçamentário. Até porque nem todos estão nessa fase da nossa controladoria. A nossa empresa é uma empresa de controladoria e existe uma etapa da controladoria que é somente sobre planejamento orçamentário. Então, para quem não está aí, para não passar a virada de ano assim, puxa, estou virando o ano sem ter nenhuma noção ainda de planejamento orçamentário, a gente dá uma palhinha aqui, claro que é uma ementa bastante grande, né? É um conteúdo bastante vasto. Eu vou falar bem de uma forma meio que rasa, não tão superficial quanto eu falei na palestra do EAG ou na palestra do Academy Mind, mas sim, não dá para se aprofundar tanto nesse termo, até porque hoje, dentro da nossa controladoria, o Lucas Minuti, que está aqui, que está com a gente desde o começo, hoje ele quem faz o módulo 3, que é o planejamento orçamentário, às vezes chega a levar um mês ou muito mais dentro de uma empresa o planejamento orçamentário dela. Então, resumir aqui em 1 hora de live é meio trabalhoso. De qualquer forma, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar um pouco e contextualizar por que a gente faz essa entrega aí. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Opa, tá todo mundo vendo minha telinha aqui? Bacana. Então, vamos lá. A Sense, ela fica em Campinas. Hoje ela tem como seu principal core business controladoria financeira. Ela nasceu com uma inteligência financeira por trás dela e nasceu com um propósito bem bacana, no qual já já a Marina vai estar explicando melhor para vocês. Hoje, o que a gente pretende fazer aqui? Para ser bem honesto, existem no mínimo 6 grandes técnicas de fazer um planejamento orçamentário. Você pode fazer desde a mais simples, um planejamento macro, ou até uma bem complexa, onde você faz uma série de desdobramentos dela,
e você consegue chegar até o faxineiro da empresa, como que ele tem que conduzir ali. Então, você vai desde o estratégico, tático e operacional. Você consegue detalhar com muito mais profundidade. Aqui a gente vai estar falando um pouco mais sobre o contexto no todo, e para que a gente nivele a base de conhecimento de todos, eu preciso também explicar alguma teoria, se necessário, eu explico alguma teoria antes. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é, no final de toda essa explicação, quem quiser ficar, tirar dúvida, entender mais sobre a operação, está super convidado, fica aí, eu fico até a hora que vocês quiserem, tirando dúvida que precisar, tá? Mesmo quem não é cliente, quem não é da controladoria, pode ficar aí, aproveita, tira dúvida. Hoje a Sense, dentre valuation, dentre fundos de investimentos, core bancário, controladoria, outros serviços que a gente oferta, a gente acredita que a gente já passou mais de 400 empresas, tá? Então, a gente entende bem do que a gente está falando na prática. E por isso que a gente vai dar uma palhinha disso no dia de hoje. Marina, amor, está por aí? Oi, amor, tô. Legal. Eu queria explicar um pouco sobre o propósito da Sense, por favor. Tá. Bom, boa noite, pessoal. O Deus já me apresentou, né? Nós criamos a Sense juntos e vou fazer um parênteses aqui, que eu tô com meu filho pequeno aqui, a gente, né, vai trocando as bolas, né, amor? Uma hora um tá cá, o outro lá, e quando tá os dois ao mesmo tempo, o Valentim tá sempre no meio. Mas vamos lá. A gente começou a Sense para colocar o Danilo em ação aí no propósito que ele tem maravilhoso, né, que é ensinar. Ele sempre disse para mim que o sonho dele era ser professor. E em um determinado momento da nossa vida, que depois o Danilo vai contar um pouquinho, talvez, eu incentivei ele a começar a Sense, porque ele tem esse dom, como eu disse, de ensinar, e ele manja muito de finanças, ele é muito bom disso, e ele colocou isso em prática na família dele, e ele começou a fazer de graça para as pessoas, para amigos. Aí, em um determinado momento, a gente falou: Dan, você tem que começar a cobrar, né? Porque isso é um trabalho também. E foi para começar, a gente começou a Sense para ajudar os empresários que estavam passando pela mesma dor que ele passou, né, na família. E aí a gente queria levar informação, queria levar conhecimento de finanças para as pessoas, para que mais pessoas tivessem acesso a, a esse conhecimento maravilhoso que ele tem, né, que é finanças, que é... Ela é esposa, ela é suspeita, viu, gente? Sim, vamos marcar Mas... uma reunião, lembra, amor? Esse esposo, esse propósito maravilhoso que o Danilo tem de ensinar finanças, né? E a gente acredita demais que as empresas têm um propósito maravilhoso na nossa sociedade, na vida, no universo, no mundo, que é o nosso trabalho, é a forma que Deus nos dá de nos colocar em ação e transformar a vida do outro através de alguma coisa que a gente sabe fazer por uma outra pessoa, né? E a pessoa precisa daquilo, porque ninguém sabe tudo. Ninguém é bom em tudo. Então, quando a gente compra, quando a gente fornece um serviço, um produto, a gente está ajudando aquela pessoa na vida dela em algum determinado momento. Então, quando uma empresa morre um sonho, morre um propósito e algo de bom que as pessoas têm para a vida, para o mundo. E E são a muitas gente... famílias prejudicadas, né, gata? Sim, sim. E o sonho de uma pessoa, né? Porque o sonho de empreender, o sonho de ter sua própria empresa é gigante, é enorme. A gente sabe como que... O Dan sabe como que é, né, amor? Eu também, né? Meu pai passou por questões delicadas na empresa, então a gente entende isso como grandioso. E, É. e aí, por isso que a gente... né, a gente está fomentando esse projeto, a Sense tem outros vários projetos
que é para isso, né? Para expansão de conhecimento. Isso, gato. Essa frase da Marina eu acho fantástica. Eu falei lá, tanto no EAG quanto na Academy, essa semana. Falei, nós crescemos na vida à medida que crescemos como pessoa, né? E isso acontece tanto na vida pessoal quanto profissional. E é através do conhecimento que evoluímos como pessoas e nos transformamos. A Marina sempre acreditou nisso. E a ciência é justamente isso. A gente, primeiro, quando você vai fazer uma controladoria de uma empresa, você vai ensinar, né? Só para todo mundo entender, o que é uma controladoria? Diferente de uma consultoria. Uma consultoria, o consultor ali, ele tem um trabalho mensal na empresa, aonde quem determina o ritmo ali é ele, é o consultor junto ao cliente. A controladoria não, é como se fosse um ensino, uma academia in company, que você tem toda uma etapa para ser criada dentro da companhia, para que você tenha todos os índices de controle, tenha o conhecimento, tenha uma série de coisas aí dentro da operação. E quando eu passei por essa situação na vida pessoal, e a gente conseguiu reverter a empresa da minha família de uma maneira muito legal, muito bacana, mais pessoas começaram a falar, puxa, o que vocês fizeram, né? Daí eu falei, cara, na verdade eu pegava, colocava num pendrive ali, para o cara falar, ó, ensinei para a galera isso, 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 eles aprenderam e começou a andar. Ah, ensina para mim também, ensina para mim também, ensina para mim também. Ali nasceu a Sense. O, hã? O que é a Sense, tá? Só para todo mundo entender aqui. A Sense, ela tem vários produtos. Aqui, só para vocês entenderem onde nasceu, o primeiro aqui, que é a Sense Controladoria Financeira. Ela é uma imersão em company de uma equipe muito capacitada de controllers, onde a gente implanta toda uma metodologia. E daí, nessa questão, eu até vou detalhar um pouquinho mais sobre a controladoria, a gente acabou, cada empresa tinha um sistema, cada um tinha uma planilha diferente, a gente acabou construindo o nosso próprio sistema, é o SenseBoard, no qual muitos de vocês, acho que quase todos aqui, se não usam, tem bastante conhecimento sobre o sistema, ele mostra todos os indicadores financeiros da saúde da operação da empresa. Na sequência, tem a parte de capitais, fundos de investimentos e core bancário, a parte de M&A, né, que é a parte de fusões e aquisições, onde a gente faz o valuation e a gente vira uma boutique ali de oferta junto aos grandes fundos no mercado. E tem a parte do Sense Academy, onde eu vou dar uma detalhada um pouco mais hoje. Parece um monte de produto, mas na verdade é um só. É a entrega dessa construção aqui. Eu bato nessa tecla, nessa construção, apesar de, aqui está até escrito standard, não é 100% das empresas que seguem esse rumo, né, essa jornada, mas grande maioria das empresas hoje no Brasil, se querem crescer, elas precisam percorrer essa jornada. Como que é essa jornada? Essa jornada vai desde a parte de geração de caixa, né, que eu vou detalhar aqui, vai na parte de geração de resultado operacional. Então, uma coisa é você olhar para o caixa, para os vencimentos, pelo regime de caixa, onde você vê a liquidez, solvência, você vê capital de giro líquido, você vê uma série de indicadores aonde você está míope na visão resultado da empresa, mas você consegue saber se a empresa tem liquidez ou não. Isso não é o bastante, porque a empresa, será que ela está gastando muito com investimento ou não? Será que ela está tendo resultado da operação saudável ou não? Porque muitas vezes uma empresa ela não tem caixa, mas ela tem um resultado bacana, porque o capital de giro dela e o ciclo financeiro dela está errado. Aqui a gente não vai detalhar muito, porque isso, em tese, a gente determina como base, regime de caixa, regime de competência. Na sequência, o segundo degrau aqui, a empresa vai para um demonstrativo de resultados, eu vou explanar um pouquinho mais, onde ele consegue, com base na margem de contribuição, com overhead, os gastos fixos, ele consegue saber o ponto de equilíbrio, o mínimo que ele tem que faturar para se pagar, ele precisa saber uma série de indicadores, aí sim ele já começa a olhar a operação dele. Nesse momento que ele olha a operação dele, ele vê depois do EBITDA,
que não deu resultado financeiro, ou deu resultado financeiro. E daí é naquele momento que ele fala assim, puxa, e como que eu faço para ter resultado financeiro? E daí ele começa a criar seu próprio core bancário, seu meio de pagamento, ele começa a ir procurar um viés de receitas financeiras. Aqui tem um negócio muito bacana, tem que mutar alguém aqui. Aqui a gente tem que ter um viés muito bacana, porque hoje todo mundo acredita que as grandes empresas vendem produtos ou serviços. Podem olhar, as 5 maiores empresas hoje do mundo vendem o quê? Dinheiro. Tá? Vender hoje capital, vender liquidez, vender recursos financeiros é o que dá mais dinheiro e sempre foi em todas as empresas. E hoje de manhã eu estava numa empresa em Franca, muito, muito legal, não sei se o pessoal está aqui, e daí eu estava falando, vender produto é legal, mas vender ele parcelado, ganhando um deságio, é muito mais legal, porque o próprio produto, em tese, existem vários produtos e a concorrência é muito complicada no mercado. Agora, vender ele com deságio, ganhar ali um spread sobre cada operação, isso sim é muito bacana e não é para qualquer um. Então, a gente monta toda essa operação e a empresa evolui. A partir do momento que no demonstrativo de resultado do exercício dessa empresa, eu vou explicar um pouquinho mais detalhes depois. Ela está vendo o resultado operacional, ela está vendo o resultado financeiro, ela está vendo o caixa, o que que falta? Falta ver o patrimônio, o famoso equity, né? Então, ela começa a ter uma visão ali sobre o resultado da empresa. Tem gente que gasta, passa a vida toda, chega aqui para a gente na controladoria e fala assim, Danilo, minha empresa não dá dinheiro. Daí o cara tem 80 carretas, o cara tem um pátio com 3 máquinas lindas da Tetra Pak, o cara tem isso, o cara tem aquilo. E eu falo, cara, ele só não deu dinheiro em espécie para você, liquidez, caixa. Você converteu ele em outro estado do ativo, como se fosse em outro estado da água. Você saiu de líquido, você foi para gasoso, sólido. A mesma coisa você fez com o dinheiro. Você transformou o dinheiro em um imóvel ou num bem. Então, ela dá sim, você só não está vendo ela da maneira como deveria. E isso só é possível ver dentro do balanço patrimonial. Na sequência, a empresa evolui e fala assim, tá, estou crescendo organicamente, mas isso não é o bastante. Eu preciso crescer alavancado. E daí ela vai para o 4º degrau, para o 5º degrau aqui, que ela faz o quê? Ela faz um valuation. Ela descobre quanto que é o valor dela no mercado. E isso depende de N variáveis. Não é simplesmente uma formulinha, não é simplesmente nada. Neste momento, ela fala, caramba, minha empresa vale tudo isso, ou minha empresa vale isso, desperta, muda uma chavinha dentro do empresário e ele vai buscar desde um vizinho, um amigo no churrasco, até um fundo de investimento, um capital, uma empresa de M&A como a nossa, aonde a gente vai estar procurando no mercado o melhor investidor, o melhor cotista para estar entrando nessa operação. E daí ele começa a alavancar e ele entra nesse mesmo looping. Existe outro tipo de jornada além dessa? Existe a jornada das startups, que não tem nada a ver com isso. Primeiro que ela não precisa de resultado, ela não precisa de dinheiro, ela precisa gerar valor de mercado. Mas não vem ao caso aqui agora. Planejamento orçamentário não se faz em startup da maneira como tradicional, como fazem todas as empresas que já estão tracionadas, tá? Então, por isso, como o tempo é curto hoje, eu não vou falar muito desse segmento. Dentro da nossa controladoria, só para explicar bem rapidamente a nossa controladoria, a gente tem o módulo 1, só passando superficialmente aqui para vocês, onde a gente entende todos os indicadores financeiros de uma empresa, realmente a saúde da operação dele. Essa é a escada até o 4º degrau. Então, a gente entende toda essa operação e de uma maneira muito trivial. Na sequência, a gente entende que tem travas ali no colaborador, na governança da empresa, onde é a parte comportamental. A Marina é terapeuta e ela entra com finanças comportamentais dentro do cliente. E daí ela entende as crenças, entende o propósito da empresa, o que ele está procrastinando, o que não, e o que está impedindo ele de andar, passar para um próximo degrau. Na sequência, o módulo 2 é a precificação, onde a gente entende, faz uma curva de Gauss com todos os produtos, os serviços, margem, valor hora de cada um e tudo mais. E por que eu estou falando da controladoria? Porque só depois que você sabe o módulo 1 e o módulo 2 que você vai para o módulo 3, que é o planejamento orçamentário, que é o tema de hoje.
Então, ali, uma vez que você sabe onde você está, você tem toda a saúde financeira da sua empresa, você sabe ali qual é a margem por produto, por canal, por serviço, o que dá mais, o que dá menos, quais contratos são lucrativos, quais contratos não. Aí sim é o momento ideal de você fazer um planejamento orçamentário. Então, por isso que é uma live que eu não é que eu nego de fazer, mas eu só faço uma vez no ano e agora no final do ano, e bem para um público bem fechado. Por quê? Porque precisa ter um certo conhecimento para conseguir entender essa operação, tá? Hoje, além desses produtos na controladoria, a gente utiliza de uma boa ferramenta. A nossa ferramenta, e não é por nada não, hoje não existe um negócio no mercado. Eu falo que ferramenta, independente de qual vocês vão utilizar para fazer o planejamento orçamentário, pessoal, a ferramenta ela é proporcional à sua competência e seu conhecimento. Se você tem pouco conhecimento, você precisa de uma ferramenta top das galáxias. Se você tem muito conhecimento, um Excel, você consegue montar um planejamento orçamentário tranquilo, entende? Ah, mas as minhas habilidades não são muitas, eu nunca fiz um planejamento orçamentário. Você ir direto na raça para o Excel, não que não vai conseguir, vai porque eu comecei assim, mas vai sofrer muito, porque não é fácil. Você precisa de uma série de indicadores, você precisa de uma série de inteligências para calcular o ponto de equilíbrio, para saber quanto que tem que faturar para pagar, para entender a alíquota de impostos, para entender a margem por produto, crédito, débitos, para quem vende e compra, hoje do presumido lucro real. Então, precisa ter alguns conhecimentos. Quando você tem um algoritmo inteligente, o que você só precisa fazer? Lançar o que você pensa em mente, e ele te fala se vai dar certo ou não. Então, ter uma ferramenta bacana é muito, muito importante, tá? Aqui eu falo um pouco do sistema. Eu tenho uma parceria muito legal com o EAG, com o Instituto e com o Instituto Academy Mind, onde a gente, em parceria, a gente está tentando fazer uma entrega e está conseguindo, tem sido muito legal, fazer uma entrega, levar esse conhecimento hoje, principalmente para o time do Marcelo, para o time do Marcos, bem bacana. Lá, ele tem os 5 pilares que eu acabei de falar. E esses 5 pilares, por que eu preciso falar dele? Porque agora que a gente vai entrar em planejamento orçamentário, eu preciso entender do empresário o que ele quer. Tem gente que, assim, ó, passou um ano apertado de caixa, um ano muito, muito apertado, mas gerou um resultado e a empresa dele dobrou o valor de mercado. Por quê? Porque as variáveis que determinam o valor de mercado, essas foram maravilhosas. Mas no ano seguinte ele fala, cara, agora eu não vou mais me importar com isso, eu vou olhar para o caixa, eu preciso ter liquidez, eu preciso no final do ano ter 1 milhão no caixa. Então, o planejamento orçamentário dele tem outro viés. Quais são os principais assim pilares de um planejamento orçamentário? Em primeiro lugar, sem dúvida, é assim, ó, eu consigo hoje projetar uma venda gigante, resultado operacional maravilhoso com o caixa que eu tenho? Não. Então, pezinho no chão, bora olhar para o caixa primeiro, depois olhar para o resultado operacional, depois projetar o resultado financeiro. De quebra, a gente ganha o resultado patrimonial, e aí tem variáveis internas da sua empresa e externas da sua empresa que vão determinar o seu EV, Enterprise Value, que é o seu valor de mercado, o valor da sua empresa. Então, olha, não é tão simples pegar um DRE, projetar lá. Esse ano eu vou faturar tanto, eu vou gastar tanto e vai resolver tanto. Depois eu vou faturar tanto. Não existe essa maneira tão simples de ser feita. Apesar de que seria fantástico se existisse, né? Eu preciso dizer para vocês, deixa eu ver onde está meu mouse aqui. Hoje, quando você tem um sistema, claro que eu tenho que fazer um merchan do meu sistema, mas se você tem um sistema, o mais legal de fazer um planejamento estratégico, um planejamento orçamentário, é você conferir. Quantas pessoas aqui não planejou emagrecer durante o ano e depois nunca olhou para a balança durante o ano todo para conferir se está conseguindo? Quantas pessoas... Eu falo por mim, é muito complicado, um monte de coisa que eu planejo. E eu vou jogar tênis uma vez por semana. Mentira, eu passo um mês sem jogar. Entendeu? Então, se você não tem algo checando, alguém, uma pessoa, as empresas maiores,
que nem eu vi que o Vladson está aqui hoje. O Vladson é um puta de um controller de uma empresa no Ceará fantástica. Então, essa empresa tem sorte de ter o Vladson lá dentro. Porque o Vladson consegue checar isso ou mês a mês, ou bimestralmente, ou trimestralmente, se realmente o planejado está acontecendo, previsto em relação ao realizado. Hoje, existem sistemas que conferem isso em tempo real. Popular, nem tanto, tá? Isso é mais em softwares maiores. Então, eu não tenho nenhum problema em fazer propaganda de softwares maiores, que é um SAP, é TOTUS, Microsiga, esses softwares maiores que custam, sei lá, só de implantação $500.000, e depois ele acaba custando aí de mensalidade até 120, 150 mil reais por mês. Tá? E daí os softwares populares que fazem essa conferência? Não tem. Então, o que toda empresa pequena faz? Ela faz um planejamento orçamentário num Excel, e daí ela fica batendo do sistema dela, independente de qual é o sistema dela, o que ela projetou junto com o time dela no Excel. Isso não é muito adequado. Por quê? Porque chega um momento que você não tem a condição de... Você perde o interesse, tá? Quando você tem isso no seu celular, de forma mobile, você tem isso adequadamente, isso é muito bacana que você consegue ver em tempo real se os seus resultados estão acontecendo ou não. Outra maneira também que a gente tem o Sense Academy, é um produto do ano que vem, eu depois, mais no final, eu falo para ele, onde é a formação de controller. Daí não é necessariamente para a empresa, é uma para a pessoa se qualificar e adquirir uma profissão nova ou aumentar a sua competência, sua qualificação de fazer controladoria. Tem toda uma ementa de tudo isso que eu estou falando aqui, e é nesse momento que, pode ver aqui, ó, planejamento orçamentário, ele vem... Aqui minha tela está tudo tampada, eu estou vendo eu e tudo mais, mas ele é no final, ele é um pouquinho antes de capitais. Então, você tem que aprender toda uma literatura antes para chegar no planejamento orçamentário. E se essa literatura base não está muito sólida, isso é um problema para a empresa. Tá? Aqui tem aula, controller e tal, e a gente tem toda uma imersão, tem todo um material aonde a gente planeja isso. Só para você ter noção, a gente chega a passar um dia inteiro imerso somente para fazer o planejamento orçamentário de um modelo de empresa. Então, é um pouco complicado. Mas o que é um planejamento orçamentário? Hoje no Brasil, as pessoas chamam de budget, ou as pessoas chamam de orçamento empresarial. Tá? O que é isso? Na verdade, é você conseguir, né? E por que a gente faz isso? Eu gosto muito disso daqui, ó. Se você for pegar literatura, você pegar no Wikipedia, planejamento orçamentário é uma ferramenta de gestão para controlar e medir a saúde financeira da empresa, tá? Com este documento em mão, é possível você ver o seu panorama ao longo do ano e tudo mais, que envolve as despesas, receitas ao longo do ano. Eu não penso tanto assim, tá? Porque pode olhar que na literatura ele não fala sobre investimento, ele não fala sobre o valor da empresa, ele não fala sobre uma série de coisas. Então, eu gosto de complementar a literatura dizendo que um planejamento orçamentário, né, ele é uma meta na verdade, no qual você planejou. Eu gosto dessa frase aqui, uma meta sem um plano é somente um desejo. Mas planejar, se esforçar, não necessariamente vai lhe trazer grandes resultados. Mas não planejar e não se esforçar certamente vai te levar ao fracasso. Por quê? Porque eu conheço hoje muitas empresas que passam o ano se esforçando, fazendo um planejamento orçamentário e tudo mais. Daí vira o ano, o setor dele, que é de uma commodity, muda tudo. Pronto, aquilo lá dá um problema danado, mas por ele ter feito um planejamento, um plano A, um plano B, um plano C, ele está muito mais preparado para lidar com aquela situação. Aquele que não tinha feito nenhum plano, porque o mercado dele é muito incerto, esse certamente passa por uma dificuldade muito grande e às vezes chega a tombar, tá? E aí a gente está falando do quê, gente? A gente está falando, agora eu vou voltar de novo ao propósito da empresa, da Sense. A gente está falando de famílias, a gente está falando de pessoas. Então, a gente não pode se dar o luxo de ter uma empresa e não poder gastar um dia do ano
sentado de frente com um controle, um especialista, ou com as nossas ferramentas aqui, mas tentar fazer um planejamento orçamentário, entende? Ah, a gente vai acertar? Nunca. Nunca vi um planejamento orçamentário dar 100% correto, tá? Não existe isso, ninguém tem bola de cristal. Mas você tem que estar preparado para N situações. Quais que são os conhecimentos fundamentais que o empresário tem para fazer um planejamento orçamentário? Que nem eu falei, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado do exercício, um é feito pelo regime de caixa, ou seja, o olhar, a ótica pelos vencimentos. Então, você consegue ver dinheiro entrando e saindo, mas você não vê resultado, desculpa o termo aqui, mas porra nenhuma. Já no DRE, você não olha pela ótica dos vencimentos, você olha pela ótica do fato gerador. Então, esse mês eu faturei tanto, para fazer esse faturamento, eu gastei tanto, com base nisso eu tive tanto de resultado e eu tive lá tanto gastos variáveis, gastos fixos, uma série de coisas. E na sequência, eu tenho a parte de balanço patrimonial, que é onde que eu faço a geração de equity. Aqui, quando chegar em balanço patrimonial, eu vou explicar uma situação muito atípica, no qual eu encontrei semana passada mais um cliente que ele tem fluxo de caixa bacana, ele tem um DRE bacana, mas o patrimônio dele está se deteriorando muito mais rápido que ele está gerando resultados. Logo, vai chegar um dia que vai acabar o ciclo da empresa dele, porque ele não vai ter bens para dar continuidade naquilo, que é uma empresa, uma mineradora, tá? Que eu conheci de um grande colega, e eles nunca olharam pela quantidade de brita que eles conseguiam tirar, e vai tirando, e vai tirando. Então, tem caixa, tem resultado empresarial, mas se você olhar todo o minério que ele tem ali para ser extraído como um ativo, o ativo dele estava acabando. E isso automaticamente ia determinar o fim da empresa. Então, a gente tem que olhar também para a parte de balanço patrimonial. E, por fim, a parte de valor da empresa, que eu gosto muito. Hoje o mercado acordou para isso. O Brasil veio uma Constituição desde 2017 para cá, que está permitindo o brasileiro abrir os olhos para isso. E parar de gozar de dizer assim, minha empresa tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. E daí ele cresceu um pouquinho, mas eu não quebrei. Não tem que pensar assim, tem que pensar assim, ó. Em 5 anos, eu já alavanquei 2 vezes, fiz M&A. Hoje, eu estou crescendo muito mais rápido do que uma pessoa crescendo organicamente. Então, esse é o viés. Quem não acordar para isso, infelizmente, vai ser sucumbido pelo concorrente que está acordando para isso. Não tem o que fazer. Se eu não me engano, eu acho que eu vi aqui o Gilberto. O Gilberto está aqui, ele tem uma empresa aérea fantástica, e de aviões e tudo mais, fretes aéreos. E é um mercado que um está querendo se juntar com o outro para se fortalecer e crescer o mercado. Então, é um mercado muito aquecido. E assim vai, sabe? Existem N modelos de empresas que estão no mercado aquecido, como também tem empresas que o mercado não tem interesse nenhum de crescer, de alavancar. Então, existem tendências, assim como qualquer mercado. Aqui, regime de caixa, regime de competência, que nem eu falei, é muito importante olhar para isso. Detalhe, uma coisa muito importante, todo mundo esquece no planejamento orçamentário de colocar como resultado de um mês 1/12 de tudo que ele gasta no ano. Então, ele tem que colocar 1/12 do 13º, 1/12 da multa rescisória referente ao ano, 1/12 de tudo que acontece ao longo de um ano, IPTU, um IPVA, e poucas pessoas utilizam dessa maneira. Existem muitos critérios hoje que, quando você analisa por competência, você tem uma ótica melhor sobre o resultado, porque você não olha pelos pagamentos, você olha pelo fato gerador. Aqui um fluxo de caixa. Eu gosto de dizer que fluxo de caixa a gente projeta o ano todo, mas você tem que ter uma liquidez no mínimo de 6 meses. Então, como que projeta um fluxo de caixa de um ano? Você primeiro projeta o demonstrativo de resultado de exercício de um ano, que eu vou mostrar um exemplo aqui, e daí você ajusta o ciclo financeiro de compra e venda. Desde que esse ciclo e as políticas estejam alinhadas, em tese, se você não fizer grandes investimentos ao longo do percurso do ano, o seu ciclo financeiro está assegurado.
O que fode um ciclo financeiro? Um investimento no momento não oportuno. Então, um investimento no momento, por exemplo, a empresa ela fez uma grande compra de um estoque e daí bem naquele momento ela troca uma frota, ela troca um bem, ela troca um ativo e isso descapitaliza ela, não estava no planejamento orçamentário, automaticamente a empresa se vê numa situação de captar dinheiro de terceiro, tá? Na sequência, eu gosto muito desse cara, a gente tem que seguir esse padrão, tá? Da Lei 11.638, é o demonstrativo de resultado do exercício. Eu não abro mão de nenhum cliente deixar, assim, eu não deixo nenhum cliente utilizar outro modelo de DRE. Por quê? Existe essa lei, que é de 2007, e por mais que ela é antiga, as pessoas não utilizam esse modelo de demonstrativo de resultado do exercício. A palavra exercício quer dizer período, esse demonstrativo de resultado desse período. E isso é um problema, porque lá na frente, se você encontra um investidor, se você encontra ali uma instituição financeira que quer te alavancar, por exemplo, um banco que fala assim, cara, sua operação é muito saudável, deixa eu colocar uma grana aqui para você crescer ainda mais. Cada um tem um DRE num formato, e isso é muito perigoso para a empresa. Esse é o formato padrão, em inglês quer dizer Income Statement, né, que é a mesma coisa que demonstrativo de resultados de exercício, e a gente tem que usar esse modelo hoje no mercado para estar olhando para todas as empresas de uma maneira igual, então comparando banana com banana e tudo mais, tá bom? Por que eu preciso explicar toda essa literatura e agora também do balanço patrimonial? Porque quando a gente está na controladoria e o cliente já passou pela fase 1, que ele tem toda a saúde financeira da empresa, ele já entendeu a margem por produto, por canal, ele já entendeu a precificação. Primeira coisa que eu pergunto para ele, eu falo, cara, no planejamento orçamentário, o que você quer? Você quer para o ano que vem grana? Você quer EBITDA, resultado operacional? Ou você quer patrimônio? Porque são três óticas diferentes, três maneiras diferentes de fazer um planejamento orçamentário. E daí o cara, a maioria, fala o seguinte, cara, por exemplo, empresas que já estão consolidadas, empresas que já estão grandes, muito, muito grandes, o Luiz Bittencourt está aqui, o Vladson está aqui, são empresas gigantes, tá? Essas empresas já estão consolidadas, ricas e prosperando no mercado. O que ela quer? Ela quer aumentar patrimônio, ela quer aumentar o patrimônio líquido dela, o equity dela. Automaticamente aumenta o valor de mercado dela. Então, se ela quer isso, o que ela precisa fazer? Investimentos. E daí ela começa uma série de investimentos. Já que caixa tem, resultado operacional é um resultado saudável, então todo o planejamento orçamentário da empresa é baseado em novos investimentos. Eu quero colocar uma linha de produção nova, porque eu colocando uma linha de produção nova aumenta a minha capacidade de geração de valor futuro, automaticamente aumenta o valuation da minha empresa, automaticamente eu tenho possibilidade de aumentar o faturamento, o resultado, o caixa, isso, aquilo. Então, ele tem um viés ali voltado para patrimônio. E quem ainda está no começo da empresa, uma empresa pequenininha, é um prestador de serviço, é um médico autônomo. Ele, a vida toda, ele trabalhou a geração de caixa dele. Ele vai lá, ele fatura, sei lá, 20 mil por mês, ele gasta de imposto 5, depois ele gasta de clínica mais 5 e sobra 10. Estou chutando. Ele pega os 10 e coloca no bolso, todo mês. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se ele parar, se ele vende hora, se ele parar de ter hora, der um problema, o que acontece? A empresa dele, ele quebra. Então, o planejamento orçamentário desse tipo de profissional autônomo, um consultor, um contador autônomo, todas essas empresas todos esses empresários que são autônomos, o que ele tem? Eu quero sair dessa visão de caixa, eu quero olhar resultado e eu quero gerar uma rede, eu quero gerar um ecossistema em volta de mim, eu vou ter médicos ou recém-formados em medicina dividindo a clínica comigo, eu vou fazer mais salas, eu vou investir, e daí ele começa a ter um viés e um olhar
numa outra ótica para gerar resultado, patrimônio e gerar uma aposentadoria e gerar uma segurança um pouco maior, tá? Então, para cada tipo de empresa existe uma ótica, existe uma meta. O que todos querem? Prosperar, certo? Isso é um fato. Mas só que a prosperidade para uns é diferente para outros. Eu nunca vou esquecer, eu não acredito que essa cliente está na live de hoje, uma cliente, eu não posso falar o nome dela, senão todo mundo vai saber, ela pinta quadros extremamente famosos, inclusive ela tem quadro no Louvre. E quando ela me procurou, eu tinha feito o curso da Dale Carnegie com ela falou assim, Dan, sabe o que eu quero? Ter mais tempo na minha rede, eu já estou cansada. E daí, olha que louco, o planejamento estratégico e orçamentário dela não era muito voltado para tanto resultado. Ela não queria resultado. Ela queria um negócio que vem depois do resultado, que é a parte operacional, tática, processos, tá? Quais são os principais métodos que foram criados aqui de planejamento orçamentário? O tradicional, estático, posso dizer que ninguém mais utiliza. Se utiliza, tem que tomar um croque. Por quê? É aquele que você faz de um ano, você faz o ano todo, em dezembro ou em janeiro, e depois você guarda ele na gaveta e nunca mais olha para ele. Ou olha de vez em quando para verificar se está batendo ou não. Certamente ele não vai bater. O mundo já acordou, não está fazendo tanto esse tradicional estático, está fazendo o tradicional contínuo ou tradicional flexível. O que é o tradicional contínuo? Eu tenho sim, eu deixo o orgulho de lado e falo assim, ó, planejei errado. E a cada 2 meses ou 3 meses, eu refaço os próximos meses da frente com base, eu fiz uma contratação, ou eu tive uma despesa extra, ou aumentou o aluguel do lugar que eu estou. Coisas que eu não previa que eu tenho que ajustar no meu planejamento orçamentário. Então, isso chama um planejamento contínuo, você está sempre planejando. Eu, pessoalmente, gosto demais desse. O flexível, ele é estático, entre aspas, né? Você traça ele, mas você coloca uma margem de desvio. Olha, pode ser tanto mais 10%, menos 10%. Isabela passou na prova da PUC. Tem o matricial, que eu gosto muito também, matricial já para empresas que têm centro de custos, é uma empresa que já tem setores definidos. Então, por exemplo, com o Vladson lá na Paragro, a gente fez por departamentos, então o departamento de extração, o departamento de, puxa, eu não lembro dos nomes lá, de formulação, cada departamento tinha a sua necessidade de investimento, automaticamente tinha a sua capacidade de produção, e cada um determinou quanto que seria a sua meta. Então, você faz a meta por setor, e depois você soma todas as metas da empresa, com base na capacidade de vender, preço de mercado, tabela, canal de venda, você determina qual que é o faturamento ali. Logo, você tem o CAPEX, que é isso? Você sabe quanto que você pode gastar por setor, conforme a habilidade e a expansão daquele setor. O 5, base zero, o Lucão, que está aqui hoje, vou até pedir para ele dar uma palavrinha. O base zero foi usado há pouco tempo atrás pela Ambev e virou grande sucesso. O que é base zero? O OBZ. Você reseta tudo. Tudo que você viu no ano anterior, você pega, você guarda na nuca. Mas na hora que você vai projetar o ano seguinte, você zera. Você começa do zero mesmo, por isso que você reseta. Cara, quanto que a gente vai gastar esse ano em aluguel, energia, em folha? Você começa tudo do zero e refaz toda uma base. Ela dá trabalho, eu vou explicar aqui. Ela dá um trabalho danado e exige uma maturidade muito maior da empresa. E o Beyond Building, não existe ainda direito no Brasil. Eu não consegui ver ainda uma empresa no Brasil. Eu estudei ele esse ano. Ele está vindo com uma nova metodologia. Ainda é pouco explorado dessa maneira. Por quê? Porque não existe meta de mais de um ano. Não existe meta. Já são para empresas maiores. Você vai construindo a meta mês a mês com base no resultado do mês anterior. Então, esse é um índice de complexidade maior. São para empresas que possuem 2, 3, 4 controllers internos, tá? Se ela não tiver essa equipe, ela não consegue fazer esse sexto método de planejamento orçamentário. Onde nasce tudo? Nasce da visão.
Por isso que a Marina focou muito na nossa visão, no nossos valores e tudo mais. Aonde eu quero chegar? Eu quero entregar conhecimento para o máximo de pessoas possível. Se eu quero fazer isso, o que eu preciso de resultado? O que eu preciso de resultado na parte de vendas, na parte de processos, financeiro? E daí eu vou fazendo um negócio que o Falcone gosta muito de dizer, no livro Falcone, são os desdobramentos. O que é isso? Você vai desdobrando metas menores, 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 até chegar na parte operacional, onde você cria um projeto A, B, C e tudo mais. Então, a grosso modo falando, você tem a estratégia, tá? De 5 anos, pode olhar aqui no canto lateral esquerdo, você tem a estratégia 5 anos, aonde eu quero estar daqui 5 anos. Daí você cria as diretrizes e os projetos anuais. E daí você cria a rotina dia a dia, e com base nisso você tem ali o operacional. E isso gera um reflexo para você aonde? Nos seus resultados, nas suas diretrizes, e daí automaticamente você está muito mais alinhado a título futuro. É fácil, gente. Bonito não é? É bonito falar, nossa, até aqui eu sei, quero ver fazer. O mais legal de tudo, e aí eu vou falar um negócio para vocês, para quem nunca fez, inicie pelo tradicional. Qual que é o tradicional? Só a governança da empresa. Ah, mas a empresa tem um dono e um colaborador. Então só o dono faz. O tradicional é somente a cúpula da empresa. Ele é o famoso goela abaixo. Você pensa, estrutura, monta. A gente vai mostrar algumas ferramentinhas aqui para vocês montarem isso. Você monta essa operação. Inclusive, a gente vai disponibilizar uma ferramenta aqui. E você passa a ter uma visão do que você quer, e daí você vai forçando isso goela abaixo para a galera. Por que que eu falo para mesmo de uma maneira, ele não é tão bonito, ele não é todo estratégico, ele não é, sabe, aquele negócio mundo Google, mas por que que eu falo para começar com isso? Porque quem nunca fez, iniciar por um outro método, vai sofrer muito. Então, faz o tradicional e nem que você cheque mensalmente, ou bimestralmente, ou trimestralmente, refaça para o próximo trimestre, tá? Um outro método que também é bacana, caso sua empresa já está um pouco maior, já tem uma infraestrutura, você já tem centro de custos, você tem o marketing, você tem o comercial, você tem isso e aquilo, você senta com cada gestor de cada departamento e troca uma ideia com ele. Cara, para você ter o 13º, já que você é PJ, qual que é a sua meta? Ah, minha meta é tal. Beleza. E para você ter o 14º? Porra, sério? 14º? 14º, é. Cara, 14º eu vou entregar 20 controladorias por mês. 14º eu vou fazer 10 laudos de avaliação por mês. 14º, você determina. E cabe o gestor daquela área escrever tudo isso. Na hora que ele monta todo o orçamento, ele considera que você vai ganhar aquele 14º, aquele 15º e tudo mais, desde que você também traga aquele faturamento. E daí, qual que é a parte legal do matricial? Vocês concordam que todo mundo depende do comercial, por exemplo? Se não entrar pedido, não adianta dar meta de entrega. Se o transporte não entregar, se a logística não fizer uma entrega legal, não adianta eu preencher minha meta. E daí existe uma conjuntura de todas as metas, de todos os departamentos, que gera uma meta macro. Então, o que acontece quando a gente faz pelo método matricial? Cada gestor de cada departamento começa a ajudar o outro setor, porque ele também está preocupado com as metas dele. Se o outro setor não entregar, o dele não consegue terminar o que ele prometeu e ninguém ganha. Então, esse é um modelo bem bacana. A gente utiliza ele para empresas um pouco maiores, um pouco mais estruturadas, tá? E o grau de conhecimento desses líderes, eles precisam ter, no mínimo, o Sense Academy, eles precisam ter um conhecimento pleno de controladoria, pelo menos de indicadores financeiros. Não digo do Sense Academy, porque o Sense Academy é muito mais complexo, é bem mais bacana. Ele precisa saber o módulo 1 da controladoria, por exemplo, no mínimo, cada líder, cada gestor. Porque senão, ele vai sentar com você para programar o ano
ele não sabe nem do que está falando. Você vai falar lá, não, eu quero projetar meu EBITDA, meu lucro operacional. Ele fala, o quê? Pronto, então ferrou. Então, muitas vezes, a gente acaba educando todo mundo, chama todos os líderes, faz uma aula o dia inteiro, faz uma imersão, faz conteúdo. Primeiro ensina a literatura, agora aprendeu? Aprendeu. Então, agora no dia seguinte a gente vai começar a projetar a empresa. Então, tem todo um aspecto desse, tá? E o OBZ, Orçamento Base Zero, esse já é o time todo, chama até se bobear o operador da empilhadeira, chama todo mundo de toda a classe para bater um papo, para dar ideias, para fazer acontecer. Esse é um pouco complicado, dependendo da cultura da empresa, tá? Exige todo um trabalho de RH, exige todo um trabalho de motivação, 360 graus, blá, blá, blá. Eu, pessoalmente, só vejo esses em multinacional, empresas que têm uma base muito sólida de cultura e política interna. Se não, dá pau. Começa uma brigaiada danada, então a gente tem que tomar cuidado aqui. Mas o ABZ é muito, muito legal de fazer. Ele é hoje o mais rico em detalhes. Lucão, tá por aí? Tô sim, tô sim, tô sim. Me Lucas, explica ouvindo? esse Tá me case ouvindo? aqui. Claro, claro. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sou o Lucas Minuti, sou coordenador aí, atuo em alguns projetos de controladoria na Sense. Bom, um dos projetos, né, e Você está módulos que eu... sendo alguns Oi? projetos, você está sendo tímido. Tá sendo É muito... tímido, Lucas. Tá ótimo. O Lucas, ele Quase manda em todos, todo mundo na ciência, até em Em mim e no todos, marido. em todos. quase todos aí. E o que eu estou atuando, né, mais operacionalmente é na parte de planejamento estratégico. E um case, né, que a gente traz bem bacana, né, que a Ambev, ela é referência disso de mercado, né, em cultura de gestão de custos, e ela aplicou, né, o orçamento base zero, né, essa cultura em 1999, né, quando ela era Brahma e tudo mais. E para vocês entenderem, né, o quão importante é isso, como ela é uma empresa muito grande, né, eles têm um comportamento um pouco diferente, né? Então, eles planejam, a cada 3 anos, eles planejam um crescimento e dobram o lucro. Se vocês puderem acompanhar aqui, né, em 2023, eles começaram com lucro aqui em 8 bilhões, né? 2003. 2013, desculpa. Em 8 bilhões, né? E um lucro líquido de 1 bi e 400, certo? E você vê que de 2003 para 2005, né, 3 anos aí de atividade, eles dobraram o faturamento, mas não proporcionalmente o lucro. Né? O lucro cresceu bem timidamente ao longo desses anos, né? Até abaixou em 2004, se a gente for dar uma analisada. Por quê? Porque no planejamento estratégico deles, né, no planejamento orçamentário, é o quê? Eles precisariam inchar a operação deles, né? Isso estava muito bem claro para eles na época, né, na hora que eles foram estruturar isso. Obviamente, eles iam inchar a operação deles, né? Inchar os custos e as despesas que eles teriam ao longo desses 3 anos para conseguir comportar esse crescimento de faturamento. Né? Que a gente não está falando de pouca coisa, né? A gente está falando de bilhões de reais. Né? E a partir do momento que eles conseguem comportar isso, no ano seguinte eles conseguem trabalhar uma eficiência de custos. Né? Para quem já ouviu falar um pouquinho da Ambev, né? Lá eles são muito fortes, né, nessa cultura de gestão e eficiência de custos e de execução de projetos, e isso vem se fazendo ao longo desses 12 anos de análise, né? Então, vocês podem observar, depois de 2006 até 2008, não tem um crescimento de lucro alto, né? Cresce 200 milhões aqui de lucro, e o faturamento cresce em 3 bilhões. Porém, em 2009, o lucro quase dobra de novo. Né? Então, esse é um padrão que eles têm. Né? Eles usam lá, dentro do planejamento orçamentário deles, o planejamento OBZ, né? Que tem essa premissa de crítica anual. Né? Então, eles olham o outro ano como crítica, né? E descartam ele. Né? Olham, analisam, né? O que deu bom e formatam para Deu que isso... ruim. Exato. Formatam isso para melhorar ainda mais. É?
Vejam, olham o que deu ruim, vê se faz sentido continuar a melhorar e continuar ou se não descartam. E também eles olham também muito para riscos de mercado, para oportunidades que eles vão ter dentro da empresa. E isso foi um dos pilares, né, que proporcionou a Ambev ter diversas transações em M&A, criar uma cultura bancária dentro da empresa, enfim, se tornar a empresa que ela se tornou hoje, né, uma das maiores empresas aí do Brasil, e que tem participação aí de quase 40% do share mundial de cerveja, então não é pouca coisa. Uma coisa que eu falo também nesse módulo, né, de planejamento estratégico que o Dan está explicando aqui também, só para finalizar, é que assim, as empresas não são só empresas grandes que fazem isso, né? As empresas grandes só são grandes porque fazem isso de fato, né? Então, não é brincadeira, como eu posso dizer, frescura, né? Tem que se fazer isso, né? Senão não tem como crescer. É isso, Exatamente. mestre. Arrasou, Lucão. Obrigado, viu, querido? Esse é um case da Ambev, ele é um case bem famoso do ABZ, saiu reportagem e tudo mais, e o Lucas utiliza hoje dentro da controladoria e também dentro do Ciência Academy para estar mostrando e orientando ali os nossos clientes. Dentre vários outros, pessoal, hoje existem métodos tradicionais bem bacana, do método contínuo, existe método do matricial, tem um case do matricial, coisa mais linda, mas iria prolongar muito o dia de hoje, que é por departamento, daí você soma todos os departamentos, dá um resultado muito bacana, e é muito legal que eles estão congruentes um com o outro. Aqui, o Lucas também, dentro do planejamento dele, ele fala que é muito bonito as pessoas planejarem estrategicamente, sabe? Tem pessoas que nasceram para brilhar, sabe aquele negócio? Eu nasci para ficar atrás de uma mesa e fazer um plano mirabolante para dominar o mundo. Mas se você só fizer o estratégico, no qual a periodicidade é trimestral ou semestral, seja lá o que for, e não fizer também o planejamento tático, onde ele tem ali semanais, mensais e operacional, não anda. É tão bonito falar assim, ó, eu quero, sei lá, eu quero fazer transações, eu quero vender no mínimo 3 empresas por mês, aqui dentro da minha boutique de M&A. É lindo falar isso, né? Vou vender 3, 5 empresas por mês. Mas se eu também não fizer um método para ter um cara hoje em São Paulo, batendo em cada fundos, indo para BH, indo para Miami, indo para a parte técnica e operacional, alguém em campo, o estratégico vira só um desejo, ele não anda. Então, você tem que mediar e fazer um planejamento, não só estratégico, como tático e operacional também. Aqui, o Lucas fez esse mapa, que eu gosto muito, eu copiei dele aqui para colocar nessa apresentação, onde é um exemplo de um objetivo, desde o objetivo estratégico, até vem para o tático, tanto no comercial, no marketing, na operação, e vai fazendo os desdobramentos. É complexo isso? É complexo a primeira vez, gente. A primeira vez que vocês fizerem isso para a sua empresa, vocês vão levar uma semana e ainda vocês vão ligar para a Sense, vocês vão ligar para alguém para pedir ajuda, vai pedir para alguém que já fez ir com um coach tá junto, você vai fechar o seu sacado, vai fazer alguma coisa para ter alguém para fazer e vai sofrer. Segundo ano, você vai pegar o do ano anterior e falar, nossa, como a gente era ingênuo, né? Olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente não tinha lembrado do indexador que o IGPM ia chegar, a gente tinha esquecido do dissídio, a gente tinha esquecido. E daí o ano seguinte, você pega o do ano anterior, dá aquela lapidada e toca o pau de novo mais um ano. E assim por diante até uma hora que você está tinindo. Então, as empresas que têm longa data e desde o começo tem uma ferramenta de planejamento orçamentário, pode ver, essas empresas raramente passam por dificuldades financeiras. Quando que essas empresas passam por dificuldade financeira? Quando no corp dela, quando na governança dela, tem pessoas extremamente arrojadas que topam mais riscos. Mais risco gera mais lucro, porém também pode gerar maiores prejuízos, né? Então, as empresas que eu vejo terem grandes tombos, né, também são, e mesmo grandes, com planejamento orçamentário, isso, aquilo, pode ir lá. Ela foi ousada em algo, tá? Não estou dizendo para não ser,
É um jogo que cada um joga o seu. Existem perfil de empresa. Tem empresa que é conservadora, tem empresa, a empresa que eu estava hoje de manhã é uma empresa nitidamente conservadora. A empresa que às vezes eu vou, a empresa é startup, a molecada é maluca, é tudo ousada, é tudo ou nada. Então vai de cada um, tá? Aqui um pouco sobre como olhar para as despesas, fazer uma estrutura enxuta. E aqui começa a parte de estruturação realmente. Todo mundo pensa em planejamento orçamentário, em ganhar mais, em reestruturar para aumentar, para crescer. Mas a grande sacada de um planejamento orçamentário é você planejar para enxugar. Enxuga o overhead, que são os gastos fixos da empresa, que é o que come as pernas, que come pelas pernas qualquer empresa. Sempre que possível. Sobre controladoria. Hoje, só para vocês terem uma noção, a gente diz que gastos fixos crescem todo mês. Por que gastos fixos crescem todo mês? Porque há sempre a necessidade. Hoje mesmo a Marina contratou, ontem mesmo a Marina contratou mais um aqui, por causa da nova Sense, depois agora a gente tem um motorista, agora não sei o quê. A necessidade vai crescendo, você vai contratando e é mais gastos fixos. Se você não para pensar nisso, às vezes pode sobressair os gastos fixos em relação à proporção em relação à sua receita. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Hoje existem, eu conto uma historinha que eu acho que não dá tempo aqui. Quantas coisas inúteis a gente faz na nossa empresa que poderia deixar de ser feita, né? Por quê? Porque ninguém está vendo. Então, uma vez meu chefe pediu para eu fazer uma planilha disso para ele. Eu faço há 3 anos, faz tempo que ele nem lembra mais que eu faço essa planilha. Então, às vezes, você pega essa pessoa, não estou querendo dizer mandar embora, você realoca para uma outra área que está crescendo e está precisando de gente ali. Então, reestruturar, olhar um planejamento orçamentário é olhar também para o corpo, olhar para desde... acho que hoje também, numa controladoria que eu estava de manhã, eu falei assim, ó, tem que olhar até o contrato de impressora, para ver se os caras não estão aumentando todo mês e você não está percebendo. Sabe? Tem que olhar tudo. Então, dá trabalho. Aqui, ó, as competências para você fazer um planejamento orçamentário manual, e eu vou mostrar como que eu fiz. Então, você precisa ter um conhecimento básico de Excel se você for fazer na raça. Tá? Eu não tenho nenhuma ferramenta, Danilo. Eu só tenho o Excel. Beleza. Te dou esse plano de contas aqui e você faz nele. Precisa ter um conhecimento mínimo sobre plano de contas, sobre DRE, precisa saber calcular o ponto de equilíbrio, apesar que essa ferramenta que eu vou dar para vocês, ela já possui o ponto de equilíbrio, então na hora que você vai colocando os gastos, ele já vai calculando lá em cima qual seria o ponto de equilíbrio ideal, ou seja, quanto que a empresa tem que faturar no mínimo para ela fechar as contas e ter um resultado bacana. Precisa mensurar investimentos, então colocar um CAPEX, colocar uma série de coisas, e também compreender ali os indexadores que você tem ao longo do ano. Então, o que aumenta durante o ano? Meu contrato do aluguel vence em junho. Então, em junho, eles vão aumentar. Então, eu tenho que colocar isso lá. Por quê? Porque são esses pequenos detalhes que fazem com que o planejamento orçamentário fique todo falho. Tá? Aqui eu vou para o prático. Claro que eu não vou montar um planejamento do zero. Eu vou mostrar uma ferramentinha minha aqui, que eu montei um brinquedinho. Esse é o mais simples de todo, é para uma empresa menor, onde tem perguntas bem bobas. Qual que é o seu imposto? Qual que é... Por exemplo, ó, olha aqui no demonstrativo de resultados de exercício. Como que eu tiro? Eu estou me vendo na tela. Aqui. Eu vou lá e coloco assim, puxa, minha alíquota de serviço esse ano vai para 18%. Olha o meu faturamento, estava 400, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Meu faturamento mínimo, eu tenho que ter 408, porque eu planejei 10% de resultado. Então, ó, 10% de resultado, 40 mil. Mas minha alíquota sobre o Simples Nacional foi para em torno de 18%. Logo, para eu ter os mesmos 10% de resultado, eu tenho que ter um faturamento maior. Mas eu contratei, eu fiz um convênio médico, ou eu fiz um convênio com alimentação, ou a conta de luz minha aumentou R$1.000. Então, ele vai modelando qual seria o cenário ideal. Tá? Puxa, Danilo, mas eu não tenho uma ferramenta como essa. Então, vocês vão utilizar uma ferramenta como essa. Essa daqui eu vou fornecer para vocês.
aonde você vai montar ali todos os gastos que você tem por cento de custo ao longo do ano. Então, você vai projetando seu faturamento. Eu vou faturar 50, depois 75 nesse produto. Eu vou aumentando o faturamento. Então, eu discuto com o meu comercial as minhas receitas, a capacidade de venda, qual que vai ser o nosso novo valor, nosso novo markup e tudo mais. Depois eu venho tributariamente e olho todas as minhas condições com o crescimento do faturamento, o que pode acontecer com a minha alíquota, como que eu consigo evitar pagar tanto imposto, eu consigo ter crédito nisso, se eu fizer uma operação por Minas, por Manaus, seja lá onde for, eu consigo fazer uma operação onde eu pago menos imposto, e aí nasce toda uma estratégia, eu consigo, chamo o contador, chamo o controller, chamo a Sense, chamo o papo, e desenha e faz uma arquitetura tributária legal para pagar menos imposto. CMV, que são custos da mercadoria. Eu vou conversar com os fornecedores, eu vou fazer um contrato, vou unificar todas as compras com um fornecedor, porém eu vou pedir 10% de desconto para ele e uma condição de pagamento melhor. E aí eu vou andando linha a linha, determinando projeto por projeto, até que eu projete ali e tenha o meu resultado esperado ao longo do ano. Uma vez que eu tenho isso, se eu tenho, agora, claro, de novo, eu tenho que falar do meu sistema. Se eu tenho um sistema bacana, o que eu faço? Eu vou lá, opa, esse é um outro método, depois eu mostro. Eu venho aqui no dashboard, eu vou lá e importo ele para dentro, aqui, ó, DRE do ano expandido. Então, ele ficou muito tempo fora. Eu consigo projetar o meu ano, meu fluxo de resultados por departamento. E daí, ao longo do ano, conforme os resultados e os dados forem aparecendo, eu vou vendo se a situação está ficando bacana ou não. Olha essa empresa aqui, ó. Ela projetou de receitas média ao longo do ano 408 mil, que é aqueles dados que eu mostrei para vocês. Porém, ela teve uma média de 416. Quanto que ela tinha de projetado de resultado líquido e de EBITDA? Se você pegar o resultado líquido, ela tinha projetado 10%, deu 21. E tinha projetado de EBITDA, cadê o EBITDA? Aqui, 15%, deu 23. Por quê? Porque ele enxugou nos gastos fixos. Olha aqui os gastos fixos. Os gastos fixos dessa empresa estavam aprovisionados uma média de R$ 93.500 por mês. Ele teve uma média de R$ 66,7 mil por mês. Ou seja, isso fez um ótimo processo, certamente ele fez com uma estrutura mais enxuta, ele olhou toda a operação, fez lá desdobramentos, fez a parte tática, operacional, passou pelo Lucão, que o Lucão manja muito de processo, é o cara que da Sense que arruma tudo aqui também. E daí passou por um cara igual o Lucas, e o Lucas montou toda a operação ali para ele e fez uma estrutura mais enxuta. Logo, ele teve uma média de gastos menores e no final do ano ficou verdinho. Ó. Por quê? Porque o projetado era uma média de 40 mil mês, de resultado teve 87. Ou acumulado era de 488 mil de resultado lucro líquido no final do ano, ele teve um realizado mais de 1 milhão. O que é isso? É um planejamento orçamentário falho? Não. É um planejamento orçamentário com base em tratativas e projetos na parte tática e operacional, no qual foi muito bem sucedido e trouxe um resultado ainda maior do que o esperado. Ah, Danilo, mas puxa, como que dá para fazer isso de uma forma mais, não tão simples, igual eu mostrei, mas eu olhando cada detalhe. Aí, no caso, o Lucas, ele tem essa ferramenta aqui que eu gosto muito. Ele olha primeiro o resultado do ano anterior de uma empresa, tá? Para quê? Para a gente entender a sazonalidade daquele setor. Na sequência, deixa eu pegar aqui. Na sequência, pega a visão da empresa, o que ela espera, eu quero crescer em equity, eu quero crescer em EBITDA, como que eu quero crescer isso, o valor da minha empresa? Eu quero minha empresa tinha um PL de 2 milhões, eu quero que ela vá para 4, eu quero que minha empresa tenha um valor de mercado de 8. Então, eu vou projetando mês a mês, com base nas alíquotas, com base nos tributos, com base nos gastos fixos, eu venho um a um, e para cada linha dessa, gente, sai um 5W2H,
sai um planejamento estratégico, sai uma meta, sai quem gosta lá de PDCA, cada hora alguém faz alguma coisa aí, né? O Lucas gosta bastante de SWOT, né, Lucas? Então, tem a parte de investimentos, CAPEX, OPEX, no ano, quanto que você projetou, e daí sai o planejamento orçamentário versus realizado, e também sai aqui uma série de coisas que você consegue entender o ano, a projeção de resultado da empresa. Puxa, Danilo, mas eu não tenho nada. Então, você vai pegar aquela base que eu vou te mandar e projetar todo esse resultado para a empresa, e daí você vai conseguir ter maior conhecimento para fazer isso. Ou, de novo, eu vou ter que vender meu peixe aqui, ou você adquire esse conhecimento em algum lugar. Eu gosto dessa frase aqui, todo mundo aqui deve estar, minhas piadinhas tudo agora de careca, deve estar careca de saber, essa é boa, né, Lucas? Dessa frase, eu gosto demais dela, porque é a base também da ciência. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende. Logo, não há sucesso no que se gerencia. Qual que é a palavra-chave aqui? É o entendimento, é o conhecimento, é a base de tudo. Uma nação é melhor do que a outra porque ela tem mais conhecimento, simples assim. Conhecimento é a alma de tudo. Uma família melhora mais do que a outra porque ela tem autoconhecimento. Ela faz terapia a família inteira. Parece brincadeira, mas o conhecimento é a base de tudo, gente. Então, quando eu tenho conhecimento, eu consigo definir, eu consigo medir, eu consigo gerenciar. Se eu não tenho a base, eu posso trabalhar que nem louco. Eu posso ser o cara mais esforçado do mundo, manjar tudo de Excel, manjar de número e pego lá, você vai fazer merda. Infelizmente. Por quê? Porque existem técnicas para tudo. Eu descobri só no terceiro filho que tem técnica até para ser pai melhor, e que tem que ter uns livros para ler para ser um pai melhor. Então, para tudo a gente tem que estudar. Para tudo a gente tem que correr atrás do conhecimento. Tá? Com base nisso, eu queria mostrar aqui para vocês uma chargezinha que a gente dá risada dela, mas na verdade eu não sei se é para rir ou para chorar, né? Hoje todo mundo, culturalmente no nosso país, na hora que você adquire ali um recurso financeiro através do seu esforço, o que você faz? Você compra bens, você não compra conhecimento. Ou no máximo, eu tenho visto bastante, nada contra, eu sou super a favor, você compra um curso de automotivação. De motivação tem bastante gente fazendo. Mas o que adianta um motivado sem conhecimento técnico? Também vai fazer merda. É o cara motivado para o mundão para entrar num carro que anda 300 km por hora, mas ele não tem a técnica, ele vai bater o carro. Então, um cara extremamente motivado, com a ferramenta inadequada, isso pode dar um problema. Eu não sabia, eu tinha colocado 48, ontem do lado da Marina eu atualizei isso. A gente está em 56º no ranking mundial de país com conhecimento financeiro. É uma vergonha, no meu ponto de vista. Então, por um lado, eu tenho bastante cliente, mas pensando em sociedade, é uma lástima, porque todo mundo, na hora que tiver que investir em conhecimento em finanças, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trocar o celular, ele vai trocar o carro, vai trocar a bolsa. Tudo isso não é caro. Agora, comprar um curso de finanças é caro, né? E daí, qual que é o impacto quando a gente não tem conhecimento da base nossa, que é o quê? É gerir recursos. O impacto é muito maior, né? O que você pode fazer em relação a isso? Amor, você tinha um negócio para falar, você não tinha? A parte de imediatismo. O ser humano, ele é muito imediato. O conhecimento, ele te gera retorno futuro, às vezes no longo prazo. Você não faz um mestrado em um mês. Você não faz ali, você não adquire um conhecimento em um dia. Tem gente que me liga ainda, fala, Dan, preciso um dia com você porque eu preciso organizar a empresa. Eu falei, cara, se em um dia organizar a sua empresa, cara, eu vou ficar multimilionário, porque se ele levou 10 anos para bagunçar e eu arrumar em um dia, eu sou foda, hein? Não é assim. Ele é devagar, dosado, você vai passando toda uma fase de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque a Sense, seguindo o nosso propósito, a gente foi crescendo, e daí, quando existe uma frase do Victor Damasio, por exemplo, que ele fala
que quando a fila é muita é porque o preço está errado. E a gente começou a ter bastante procura, e se arruma uma empresa, vem outra, depois vem outra, depois vem outra, e começou a ter muita gente procurando a controladoria, e o time crescendo, a gente mudando de estrutura, e chegou um momento que a gente começou a perceber que a gente não estava conseguindo atender uma faixa de cliente. E na hora que ela falava, então você conhece algum controller no mercado? Alguém para me ajudar? Eu falo, puxa, pior que hoje controller eu não conheço. Eu conheço consultorias, eu conheço alguns outros tipos de empresa, mas controle eu não conheço. E as pessoas começaram a entrar na fila. Hoje, só para você ter noção, quem está fechando controladoria com a gente vai começar depois de fevereiro para março, porque não tem vaga. A gente, dependendo do tamanho da empresa, a gente está fazendo um mutirão, eu e o Lucas, para intensivão agora, final do ano, para abrir vaga, para ver se consegue, por exemplo, para alguém iniciar em fevereiro, mas janeiro já não dá para começar um cliente novo. E daí, por que eu estou falando isso? Porque com base nisso eu comecei a me sentir mal, muito mal. E daí a Marina falou, a gente precisa fazer uma entrega mais rápida ou treinar novos controllers, montar novos controllers, ter pessoas mais qualificadas que saibam fazer um planejamento orçamentário, para não ficar tudo nas suas costas, na do Lucas, na do André, do Giovanni, toda a equipe aqui, temos uma equipe muito boa. Então precisa. O que a gente fez? A gente fez, esse ano, a gente montou o Academy. O Academy, como que ele é? São 3 dias de imersão, onde a gente vai aprender realmente a montar a controladoria de qualquer empresa, tanto uma empresa de serviço, uma empresa de produto, uma empresa de indústria, ou até uma startup, e até mesmo uma financeira que tem uma lógica diferente. Então, a gente vai montar isso de cabo a rabo junto na empresa, de uma empresa fictícia. E ainda tem mais 35 aulas, no qual vai desde a parte de valuation, a parte de capitais, tem todo um portal ali, onde a pessoa vai adquirir todo esse conhecimento para ele fazer para a empresa dele, para do amigo, e ele adquirir isso como uma profissão até, se ele quiser. Eu quero ser um controller autônomo. A Sense vai contratar você. Eu confesso para você que tá meio difícil no mercado, não tem. Né? Hoje as pessoas ligam e falam, cara, você conhece um controller? Eu falei assim, ó, se eu conhecesse, eu teria contratado, porque ainda tem 4 vagas abertas aqui na Sense. Então, estou sendo bem honesto, não tem. Né? Hoje, quem tem a própria empresa, quem tem esse conhecimento é a própria empresa. E temos a participação especial aí de pessoas muito queridas, inclusive algumas delas estão aqui hoje, são pessoas que vão estar contextualizando com uma nova abordagem, por exemplo, aqui o Márcio Jacobelli, um amigo pessoal meu, que ele vai falar sobre vendas omnichannel. Se o controller não entende sobre esse tipo de venda por multicanais, ele está ferrado. Né? E na hora que ele pegar uma controladoria sobre isso, a Cris Costa, a dona da Líder RH, ela entende tudo sobre a parte de contratação, a parte de recrutamento, a parte de a folha de pagamento, então ela vai dar toda uma palhinha. Janguier Diniz, nem preciso falar para vocês, é o bilionário dono do Instituto Ser, ali do Grupo Ser, um grupo da Universidade de Nassau. O Alain Spadoni é o maior do mundo no segmento dele, de micropigmentação. O Stanley é o que fez isso aqui na minha cabeça. É o cara que mais cresce em franquias de implante capilar na América Latina. Então, a Mari está aqui, que entende tudo de marketing digital, vai estar dando uma palhinha para todo mundo. E o Dr. Juliano Pimentel, ele é a parte de ansiedade. Quem não é ansioso? O controller tem que segurar a ansiedade dele e da do cliente dele. Então, a gente tem um bônus aí dentro da participação, onde essa galera vai estar. Essa é toda a ementa do Sense Academy, onde é bem bacana, não existe uma ementa dessa hoje no Brasil. Eu, pessoalmente, para quem não sabe, eu tenho formação em várias instituições de ensino, desde Unicamp, desde PUC, eu tenho formação fora, eu tive a oportunidade de estudar em algumas universidades fora, inclusive em Harvard. E daí, qual que é a pegada? Essa ementa é realmente o que o brasileiro precisa saber para controlar a empresa dele. Então, hoje, se você tem dentro da sua empresa uma pessoa que você pode qualificar ela, para ela ter esse conhecimento, para ela aplicar na sua empresa, e você tem tempo para isso, por que comprar uma controladoria Cassense, né, onde você vai ter alguém já implantando, claro que é muito mais rápido.
Não, você educa uma pessoa, ela vai ficar de 3 a 6 meses com a gente, recebendo mentoria, entendendo para daí ela aplicar na sua empresa. Então, é uma formação de controller na sua empresa. Ele tem a parte de prática, tem a parte de exercício, você adquire o sistema, você adquire todas essas ferramentas que eu acabei de mostrar aqui, sobre planejamento orçamentário, você vai entender sobre as 6 técnicas de planejamento orçamentário. E daí a Mari e a Marina falaram, vamos dar alguma coisa para quem participar da live. Então, para quem hoje está aqui... Só Oi. complementando, né? Essa formação que a gente montou, ela é bem completa mesmo, com acompanhamento direto com a equipe. E assim, a gente quer formar pessoas top, né? Pessoas muito comprometidas, pessoas que vão estar prontas para ter uma carreira de sucesso. Então, a gente pensou mesmo assim, em fazer um negócio exclusivo para poucas pessoas, para ter bastante proximidade com cada um e mentorar mesmo essas pessoas. Então, a gente vai ter mentorias em grupo, a gente vai ter aplicação de projetos juntos, né? Então, primeiro cliente vai ser em parceria com a Censo, com a mentoria dos nossos controllers para corrigir, para dar ideias, enfim. E também vai ficar, e aí a gente está montando, né, o que a gente quer fazer uma comunidade, né, uma comunidade de controllers para estar sempre próximo da gente, para a gente formar realmente uma equipe, né, e a gente consiga, assim, ultrapassar as barreiras aí, porque realmente a gente está em várias empresas e o mais difícil hoje é encontrar pessoas com conhecimento adequado para fazer uma empresa prosperar, infelizmente. Tem muita gente boa no mercado, sim, claro que tem, Bem mas falta, intencionadas. bem intencionadas, mas ainda falta, né? Porque é difícil ter esse tipo de conhecimento hoje. O Danilo mesmo, por exemplo, levou anos estudando e atuou hoje já são mais de 400 empresas que passaram pela Ciência, então tem bastante bagagem. E aí a gente quer compartilhar realmente com o mundo com a parte do propósito, né? Como eu falei no começo, o propósito da Sense é levar conhecimento, expandir conhecimento e fazer cada vez mais pessoas prosperarem. Então, essa é uma formação assim robusta que a gente está fazendo. É a primeira turma, né, que a gente está abrindo aqui exclusivamente para vocês, assim, em primeira mão, contando para Eu vocês. confesso que eu quero roubar, dependendo dos controllers, eu vou roubar para você. Porque, assim, hoje realmente está em falta, o mercado é muito em falta. Hoje, quando a pessoa se forma em controladoria, nas universidades, as universidades não conseguem ter o capricho de mostrar cases reais e ainda dar um cliente. Eu conseguiria hoje, graças a Deus, dar um cliente pequeno, vários chegam pequenos para a gente, por exemplo, que a gente não consegue atender. Eu conseguiria dar um cliente para cada aluno, por exemplo. Falar, vamos fazer junto, eu te acompanho, te ajudo, e ainda faço o cara te pagar por isso, se for o caso, se você fizer um bom trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você adquire esse conhecimento prático, na raça ali, você entende, nada tira esse conhecimento de você. A literatura, eu falo isso dentro da controladoria, ela é legal, mas a primeira rodada de vinho que você tiver, um pouco ela vai sumindo e depois vai, é que nem aprender inglês. Aprende inglês e não pratica para você ver. Tá na roça. Vai demorar de novo para pegar. Controladoria é a mesma coisa. Se você aprender e não aplicar, é um problema. Então, a gente formatou uma ementa e uma técnica muito robusta. Você vai ser mentorado, você vai ter que ter um trabalho de conclusão de curso e você vai receber uma certificação de controle com a carga horária hoje, que é exigida pela própria IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, assim como também pelas instituições de ensino. Então, você vai receber toda uma certificação de controle e realmente partir para o mercado. E quem vai ser suas costas quentes? Quem vai ser seu padrinho na hora que você estiver numa controladoria e tiver dúvida e tiver problema? Você vai ser mentorado hoje pela equipe da Sense, no qual tem uma bagagem muito grande no mercado. Então, isso é imensurável, para falar a verdade. Porque eu, pessoalmente, eu falo por mim, eu levei
quase 10 anos, desculpa o termo, mas me fuder para chegar nesse... Quem me dera eu tivesse, na época, um curso desse, não tivesse que estudar 2 anos e meio na PUC, 7 na Unicamp, ou não sei aonde, 2 não sei aonde, para alguém me ensinasse um catado disso. Quem me dera. Infelizmente, não existia na minha época. Por outro lado, também amadureci, cresci, não estou reclamando da minha vida, não. Mas hoje eu consigo pegar qualquer tipo de empresa, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, porque as técnicas que a gente utiliza é a mesma em qualquer lugar do mundo, e montar essa controladoria em qualquer lugar em qualquer empresa, tá? Esses são os 2 cursos, um é para controller mesmo, e o outro, assim, eu não quero virar uma profissão de controller, eu só quero participar da imersão, eu quero ter as aulas bônus, a aula online, eu quero ter as 35 aulas, mas eu não quero ser acompanhado por mentoria, eu não preciso disso. Eu só quero pegar esse conjunto de conhecimento e fazer a aceleração da minha própria empresa. Então, ele não precisa ser formado em controle, ele só vai adquirir o conhecimento, e daí a gente chama de aceleração financeira empresarial. E tem a parte de formação de controller mesmo, ele vai poder exercer a profissão de controller no mercado. Isso é muito bacana, porque é um mercado muito, muito, muito carente. Eu mesmo, hoje, recebi de uma pessoa que está aqui, eu acho que a Luminous está aqui. Você conhece um Lucas? Que eu estou precisando de um Lucas para minha empresa, um André para minha empresa. Então, isso é muito comum. Toda hora alguém me liga e fala assim, cara, onde você arranjou esses caras? Eu falo, eu treinei dentro de casa. Eles vieram com bagagem de gestão empresarial ou alguma graduação, mas eu tive que montar toda a equipe dentro de casa. Todos eles passaram por isso. Então, vocês também vão passar por isso e se formar controllers, tá? O preço hoje de mercado seria esse preço aqui, é o preço que a gente avaliou de mercado, tá? Mas como é a primeira turma, a gente, como vocês podem ver, ou depois eu vou mandar no site para vocês, a gente baixou muito o preço. Se vocês pegarem a controladoria mais barata da Sense, que fique bem claro aqui, custa R$ 89 mil. Por mais que você pague em 24 vezes, custa R$ 89 mil uma controladoria. Então, não é qualquer um que consegue, já hoje em dia, comprar os serviços da Sense. E daí chega uma empresa menor que quer comprar uma controladoria, pagar 40, 50 mil numa controladoria, eu não consigo vender. Porque se no meu valor tem fila, então qual que é a pegada aqui? É formar novos controles e quando uma empresa menor vier atrás de mim, ou uma empresa que está começando, e claro, depois vocês vão pegar grande também, mas essa empresa vier, eu vou falar, ó, tem um aluno que se formou no Sense Academy, top das galáxias, vai lá, o nome dele é Rodrigo, ele vai te orientar, o nome dele é isso, aquilo, ele vai te orientar e vai te conduzir numa controladoria melhor, entende? E daí, só para quem está nessa live, e só até amanhã ao meio-dia, né, amor? Acho que é um negócio assim. A Marina falou, vamos dar um desconto para quem vier na live? Porque daí mostra a dedicação. E tem que ter algum prêmio, né? Tá essa hora, que dia que é hoje? Terça? Tá essa hora ouvindo um Zé Ruela careca falando. Tem que ter algum prêmio dessa jossa, né, velho? Ai, Não é complexo do possível. careca, que coisa chata. Eu tô com problema de estar careca, mas passa. E daí, qual que é a pegada? A Marina e a Mari deram um desconto aqui de 20%. Elas vão. Como que é, Mari? Vai disponibilizar um link especial que ele expira, tá ligado? Porque, em tese, é mancada com quem a gente já tem algumas pessoas que já compraram para o Sense Academy, a gente vai fazer uma turma bem pequena. Inicialmente, eu queria 10 pessoas somente para essa primeira turma, para eu realmente olhar nos olhos e treinar essas 10 pessoas. E existe uma possibilidade de aumentar um pouquinho, mas não muito mais do que 10 pessoas, sei lá, chutando alto, assim, 15 pessoas. Mas depende muito, porque a gente tem uma rede de relacionamento muito boa. Então, eu não quero também ter turmas grandes. Eu prefiro poucos e muito qualificados, até porque é a primeira turma e eu já tenho uma demanda de empresas que eu gostaria de estar indicando essas pessoas. Então, esse é mais ou menos o procedimento. E, amor, Ô, você, Dan, posso só complementar aqui em relação a você por perguntou como que favor. vai funcionar? Todo mundo que se inscreveu pelo link vai receber o e-mail com o cupom de desconto, já com os links de pagamento com desconto.
logo após a live já vai receber já o e-mail. Ah, bacana. Eu não manjo dessas coisas, galera. Daí você deixa a mulherada arrepia aí, tá? Eu gosto de fazer controladoria. Tá? Para quem hoje, acho que grande maioria das pessoas que estão aqui, que querem o sistema, quem adquire a controladoria pode olhar, ele tem um período gratuito de 3 meses o sistema, então consegue também. Quem só quer o sistema, depois entra em contato com a gente, é bacana. Mas qual que é a pegada? Independente se vai fazer via planilha. Ah, daí você manda a planilha também? Eu vou te mandar, Mari, você que tem e-mail dessa galerinha. Essa planilha, ela já tem um cálculo lá em cima, ponto de equilíbrio, então você vai colocando os gastos, ela vai lançando lá. O máximo de material que a gente puder fornecer, independente do que vocês façam, na unha, numa lousa, façam um planejamento para 2023, tá? Vai fazer ele no papel de pão, vai fazer ele com uma cerveja do lado, numa cartolina. A gente já fez assim, num Canvas no ano passado, uma vez. Então, independente como faça, tá? E aqui eu gosto de dizer mais um pouco sobre o Sense Academy. Ele é muito mais do concurso, porque ele realmente é a minha vida que eu estou entregando dentro de um material que eu fiz com muito carinho, deu muito trabalho ao longo de um ano todo, um ano todo se dedicando para isso. Ele é uma profissão no qual juntos mudaremos uma sociedade empresarial. Eu queria colocar uma palavra mais chula, mas a Marina não deixou, e daí eu coloquei desprovida culturalmente de conhecimento financeiro, se é que vocês me entendem. Infelizmente é isso. Por quê? Porque na nossa, você pode se formar do que você quiser, veterinário, isso, aquilo, abrir uma empresa, você nunca vai procurar um curso de finanças. E daí você pode ser a melhor veterinária do mundo, sua empresa não vai ter grandes resultados porque você é boa na competência no qual você é formado, mas sim porque você tem outras subcompetências, como contratação, como finanças, como tributos, como marketing, Camari. Você tem que saber um pouquinho de tudo, no mínimo, se você quer ser empresário hoje no país. Se não, vai ser CLT ou vai ser PJ de alguém, tá? Mas se você quer ter uma empresa hoje, você tem que saber um pouco de tudo. E falei pra caramba, agora eu abro para as perguntas e é isso. Beleza? Quem me ouviu, levanta a mão. Eu ouvi. Aí, Ficou beleza. claro, mas o Sense Academy, ele começa... São 3, a gente começa já com uma imersão, tá? De mais ou menos 3 dias, então já são 19, 20 e 21, né? aí 21 até a hora do almoço. E são 3 dias no hotel aqui em Campinas, e a gente vai fazer confraternização, a gente tem bastante surpresa, bastante coisa legal aí para acontecer esses 3 dias, que já é assim, já entra com tudo, e depois o material online é mais um estudo contínuo e com tira dúvidas, pouco a pouco, passo a passo, tá bom? Uma entrega, a gente quer fazer uma entrega bem over delivery, bem maior. Tanto é que o nosso propósito nesse primeiro módulo não é rentabilizar, monetizar, não é nada disso. É criar uma equipe nova, com uma sociedade nova, é criar alicerces para uma sociedade diferente. Eu vejo dessa maneira, né? Porque, infelizmente, hoje, infelizmente mesmo, o que mais tem no mercado são consultores. É aquele cara que sabe um pouquinho de tudo, mas ele não se aprofunda muito em nada. E em finanças, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. A gente tem que ser um pouco menos superficial do que todos os empresários têm sido, tá? A gente tem que saber, sim, nosso balanço, a gente tem que saber, sim, o markup, o meu preço por canal, eu tenho que saber, sim, que produto me dá cada margem, quem está bancando a faxineira, quem está não. Eu preciso saber uma série de coisas, porque senão, principalmente numa economia que nem a nossa, que hora é uma briga política, hora é uma briga, hora é um Covid, hora não sei o quê, hora o Trump soltou um pum lá, hora um coreano falou que tem uma bomba nova, tudo mexe na nossa economia. Se você não está muito bem alicerciado, você, infelizmente,
está sujeito aí ao que o mercado vai te dizer. Ah, os coreanos, a Bárbara. Não fala de coreano, não. A Bárbara trabalha com os coreanos. Então, é complicado. Por sinal, hein, Bárbara? Você deve ter passado uns perrengues aí na Copa. Mas qual que é a pegada? A pegada é o seguinte, galera. A gente precisa realmente adquirir esse conhecimento. Se a gente quer ser financista, se a gente quer trabalhar na parte de gestão de capitais, ou se a gente quer ser um controle profissional independente. Galera, dúvidas? Ó, quem tá aqui, amor, o Maia. Ele tem É, mais cabelo que eu. o Maia já falou que vai estar na turma, amor. Ah, é? Aí sim, Maia. Saudade de você, cara. O cara foge, fica rico e vai embora, velho. Ó, quem tá aqui, o Aurimar também. Bem legal. Vamos lá, gente, vamos abrir para perguntas agora Se não sobre tiver também, bora tomar uma. Tô planejamento brincando. orçamentário, sobre qualquer coisa, gente. Fica Gente, tão talvez boa assim, amor, estejam sua aula que inibidos. ninguém tem dúvida. Talvez estejam inibidos. Manda no inbox do Instagram. O Instagram da Ciência é @Ciência Inteligência. Lá é mais fácil do que eu responder do que o WhatsApp, todas essas coisas. Que os canais hoje estão meio tudo atolado. Manda lá, porque lá eu tenho uma equipe que olha para mim junto comigo, então a gente se divide, a gente É, consegue responder todo mundo. também tem a questão que Então, quando começa a fazer, vem as dúvidas, né? Isso também é uma. é, A gente hoje agora fala assim, tá tranquilo, mas começa a fazer, vai surgindo as questões. eu tinha um professor, ele usava um termo chulo, ele falava que o ser humano só aprendia se fudendo, entendeu? E eu acredito também um pouco nisso, tá? Então, acho que está na hora de começar a penar um pouco para fazer, para começar a gerar as dúvidas, Uhum. tá bom? Gente, é isso. Vamos tirar Alguém foto. Quem dúvida? pode abrir? Vamos tirar foto. Todo mundo olha para cá. Quem puder abrir a câmera para sair na foto, ia ser bom, né? Aí, Vlad, Ô, fica muito Vladson, bom. cabeludo. Ó, eu vou Que fazer chique. 2 vezes, tá? Porque tem 2 telas. Então, todo mundo vai permanece aí no sorriso. Vai uma foto. Ixi, espera aí, Débora, você não saiu de novo. Abriu bem na hora, peraí. A Débora De tá no novo, escuro. sorriso. Mais uma vez. Dan, fala de novo, vê se aparece aqui na tela. Não vai sair, De peraí. novo, vê se aparece aqui na tela. Ó, isso aí. 1, 2, O 3 cara e... literal fala assim, né? Pronto. Muito bem, Beleza. ótimo. Obrigada, Gente, gente. obrigado. Desculpa as piadinhas, às vezes os palavrões. Mas qualquer coisa, beijo, me liga. Procura a gente no Instagram Quem não também. segue ainda no Instagram, por favor, vai. Abre agora o celular É e o já segue. mínimo. Hã? O que você falou, Faz Lu? um post É o falando assim. mínimo, né? É o mínimo seguir lá, É né, um pô? saco, viu, careca? Tô brincando. Beleza? Gente, obrigada, viu? Fiquem com Deus. Uma Valeu, ótima galera. noite Até para mais aí. todos. Ah lá, a Mari até colocou, @Ciência Inteligência. Muito obrigada. Valeu, Valeu, pessoal. galera. Parabéns aí, Dan. Fantástico, Mari. Foi incrível. Tamo Parabéns. junto, Valeu. Lucão. A gente tem aí, né, um controller, primeiro controller formado pela Ciência, que poderia dar um depoimento. Aliás, né, tem Funciona, viu? vários. Né? Ó, O Tem number Giovana, várias. one, Débora, 0102. Aqui. temos vários sensors aqui já. Funciona Top um demais, pouquinho, viu? gostei. Vamos participar aí, porque, olha, muito Ó, bom mesmo. Tem muita coisa ali para aprender. a Débora já foi controller, nossa, agora ela já fez um upgrade, ela é de capitais. É, Agora transcendeu para outra área. Transcendeu, foi para o mundo de valuation, junto com o Giovanni. sim. Ai, Rodrigão, te vejo obrigada. lá, hein, velho? Então Tamo tá bom. junto. Tamo junto, conta Gente, fica com Deus. comigo. Bárbara, beijão. Valeu, gente. Valeu, Fica com Deus, galera. galera. Boa Até mais aí. noite. Feliz Tchau, tchau. semana. Boa noite. Tchau, gente.